novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas... Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de História com vocês, professor Vladimir. Então, a aula de número 3, nós iremos falar hoje sobre as grandes navegações ou a expansão marítima comercial europeia. Bem, inicialmente, quero dizer para vocês que foi um dos maiores acontecimentos do final da Idade Moderna. Então, vamos ver. A expansão marítima, no início da Idade Moderna, ocorreram várias viagens, muitas viagens ultramarinas, como eles são chamadas, as grandes navegações, empreendidas a princípio por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. E, por meio delas, esses europeus, eles conquistaram diversos territórios, vários territórios em vários pontos do planeta. E passaram a dominar o comércio. Então, é disso que a gente vai ver agora. Fala, expansão marítima comercial europeia. Bem, para que isso tudo acontecesse, alguns fatores contribuíram para isso. E entre esses fatores, podemos citar alguns. Por exemplo, a busca de novos mercados. Naquela época, o que acontecia era o seguinte: Gênova e Veneza eram as duas grandes cidades italianas que faziam o comércio pelo mar Mediterrâneo. E essas mercadorias que eles traziam do Oriente chegavam até a Europa por intermédio de Gênova e Veneza. Então, os portugueses, interessados em descobrir novos mercados, de onde é que vinham essas especiarias, esses produtos, eles tentaram se organizaram e isso vai contribuir para que a expansão marítima ela venha a acontecer. Outra era essa tal de ambição material, né? Eles tinham essa sede, essa vontade, a ambição de descobrir esses novos mercados, novos comércios. Outro fator que vai ser determinante é a busca do caminho para o Oriente, como eu disse, de onde vinham as especiarias, como o cravo, o gengibre, a pimenta do reino, a canela. Vinha também de lá porcelanas, perfumes, tapetes, chamava-se as especiarias. Então eles queriam descobrir. Outra, expandir, né? Levar a fé cristã católica para esse lado, né? Para esses lugares. Porque até então a fé cristã católica ela só estava centrada na Europa. Então, eles tinham isso como um dos fatores. Então, esses 4 fatores que eu citei foram determinantes, foram importantes para que viesse a ocorrer as grandes navegações. Bem, como eu falei que a princípio só Portugal e Espanha, eles saíram, se lançaram ao mar, então a gente vai ver o pioneirismo português nas grandes navegações. É o seguinte, esse pioneirismo ele se explica devido a alguns fatores, né? Enquanto a Europa
ela estava sofrendo com os efeitos da grande crise do século XIV. Portugal dava início à sua expansão marítima comercial, sua expansão ultramarina, com o objetivo de encontrar novas rotas de comunicação com o Oriente. Não só a comunicação com o Oriente, como também o comércio, buscar essas especiarias. Era o principal objetivo deles. Os vários fatores que contribuíram para esse pioneirismo, eu vou citar alguns para vocês. Vejam só, a posição geográfica favorável de Portugal. Ele é um país voltado para o oceano, para o mar, e facilita tanto a entrada como a saída de navios. Isso já favorecia a ele. Outra, a centralização política e administrativa. Lá o rei em Portugal, ele era rei, ele reinava, governava. Lá se tinha autoridade, se tinha uma organização administrativa. Então isso foi um dos fatores que determinaram o seu pioneirismo. A ausência de guerras em seu litoral. Olha, vocês já ouviram falar que os portugueses são chamados mão de vaca, dão chau de mão fechada, não é verdade? Isso aí é uma historinha, uma piadinha que eu vou contar para vocês aí rapidinho. É o seguinte, até por isso, eles evitavam de fazer guerras para não terem que gastar. Veja, falam que o português é muito pirangueiro, né? Mas não acho não, eu acho que o português ele é muito do esperto. Veio para o Brasil, levou tudo que, né? Tudo do Brasil. Mas vamos lá. Foi outro fator, né? E temos também ali, esse foi um dos mais importantes, é que Portugal ele tinha o domínio dos equipamentos e das técnicas de navegação daquela época. Os portugueses conheciam a bússola, o astrolábio, né? Que eram instrumentos de navegação inventados lá pelos árabes, né? Então eles tinham conhecimentos técnicos náuticos e isso favoreceu com que fossem os primeiros a sair na frente das navegações. E as fases das navegações? Bem, eu trouxe algumas fases, as mais importantes, para que vocês entendam, né? 1415, Portugal inicia a sua expansão comercial marítima com a conquista de Ceuta. Ceuta era um grande interposto comercial ali. Então servia de rota para se fazer o comércio. Era uma parada quase praticamente obrigatória para se fazer o comércio. Então, Ceuta foi conquistado em 1415 pelos portugueses. E daí eles foram avançando pelos Açores, Ilha da Madeira e alcançaram todo o litoral do Atlântico até a África. Então eles dominaram praticamente a área. 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias, ele descobre o Cabo da Boa Esperança, que antes tinha o nomezinho de Cabo das Tormentas, porque naquela época, pessoal, as ideias que se passavam pela cabeça do povo europeu, que era divulgado, era o seguinte, é que o Oceano Atlântico era cheio de monstros e serpentes marinhas que engoliam os navios com seus marinheiros, tinha sereias que encantavam os marinheiros, tudo isso era o que se passava na cabeça do povo europeu. Diziam até que a Terra era como se fosse um abismo. Se você fosse navegando, quando a gente está olhando para a linha do horizonte, da beira da praia, tem aquela linha do horizonte, reta, eles pensavam que se o navio fosse direto, cairia num abismo. Era as ideias, a ignorância era muito grande naquela época. Se tinha uma visão, imagem da Terra diferente do que a gente conhece hoje, né? E passava tudo isso pela cabeça desse povo. E a navegação naquela época ela era chamada assim, navegação de cabotagem, ou seja, pelo cabo, só viajando de cabo em cabo, né? Não era de mar adentro. Depois passaram a se atreverem a ir de mar adentro. 1498, importante isso, foi muito importante para Portugal, dentro da sua
fase das suas navegações. Um navegador chamado Vasco da Gama fez uma viagem, chegou até Calicut, nas Índias, de onde vinham as especiarias. E somente nessa primeira viagem dele, ele teve um lucro de mais de 6.000% em cima da mercadoria que ele trouxe. Então, isso foi um dos fatores muito importantes dentro das fases das navegações portuguesas. E 1500, finalmente, a grande mentira, né? Que eles dizem, né? Os livros contam. Portugal descobriu o Brasil e não foi descobrimento. Eles acharam, foi um achamento. Eles já sabiam que existiam as terras aqui. Eles não se atreviam a ir de mar adentro, do oceano adentro, por quê? Como eu falei, tinham medo dos monstros, das serpentes marinhas, essas coisas que inventavam naquela época. Mas já sabiam que existiam as terras brasileiras. Tanto é que, quando eles mandaram aqui algumas expedições, que a gente vai ver mais lá pela frente, mandaram algumas expedições para cá, em 1501, 1503, 1516, 1526, as chamadas expedições guarda-costas, para tentar patrulhar o litoral, explorar o litoral brasileiro. Como eles viram que só tinha madeira para o Brasil aqui, eles não tiveram interesse no início quando chegaram. Viram aquela madeira avermelhada, reconheceram e tal, enganaram o índio, tapearam o índio, trocando as bugigangas, as quinquilharias, fazendo o índio cortar a madeira, levar lá para os navios, tal. Quando o índio se recusava, atiravam no índio, matavam o índio, degolavam. Então, aprontaram uma grande devassa com a população indígena aqui. E em 1500, quando eles chegaram aqui, não se interessaram. O objetivo deles não era vir para cá logo colonizar o Brasil. Estavam procurando o caminho das Índias, das especiarias. Tanto é que depois das 13 caravelas, 9 seguiram. Todas elas seguiram. Só voltou a de Pero Vaz de Caminha para Portugal, para levar as notícias da nova terra, né? O Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em terra firme, né? O Pero Vaz de Caminha relatou tudo na carta dele, a paisagem exótica que existia naquela época, o povo, né? O indígena despido, os animais, as aves que eles viram muito bonitas. Então, ele voltou para Portugal, levou toda a notícia. Então, foi a grande mentira. Os portugueses não descobriram nada aqui, que as terras, antes deles chegarem aqui, quem já habitava aqui eram os índios. E a gente sabe disso. E tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês. 2 meses antes de Cabral chegar ao Brasil, na região onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, o Brasil, ele já havia, se a gente não tivesse os índios, tivesse que dar mérito a quem realmente descobriu o Brasil, seriam os espanhóis. Vicente Yanes Pinzón chegou aqui no Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. Tem as provas, é tanta que está lá. As ruínas do forte, da igrejinha, uma placa comemorativa. Todo ano a cidade do Cabo de Santo Agostinho recebe uma verba que vem da Espanha para ser investido lá. Então, se a gente fosse ter que dizer quem descobriu primeiro, seriam os espanhóis. Tanto é que eles já faziam o tráfico das galinhas de Angola aqui no litoral. Já estavam rondando o nosso litoral há muito tempo, já conheciam a madeira para o Brasil, faziam tráfico de negros que vinham da África. Então, os portugueses souberam de tudo isso. Aí foi que em 1530, 30 anos depois, mandaram para cá a expedição de Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil. Então, essa é a verdade que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Mas os livros querem que a gente acredite do jeito deles, né? Mas é como uma moeda. Tem 2 faces. A cara é o livro e a coroa é a verdade. Mas vamos continuar. Eu coloquei uma observação ali, que nos primeiros anos do século XVI, a cidade de Lisboa, né, lá em Portugal, Lisboa, se transformou em um dos mais importantes centros econômicos da Europa. E o Atlântico Sul passou a ser uma região de predomínio português. Por quê predomínio português? Como eu falei, eles dominaram toda a navegação, todo tipo de navegação aqui nesse setor, no litoral do Atlântico, até a África.
Então, os portugueses dominaram. Vamos ver agora, a gente viu o pioneirismo em português, vamos ver agora o pioneirismo, as fases das navegações espanholas agora, né? Por que é que a Espanha demorou tanto para perdendo tempo para sair das navegações? Olha só, é o seguinte, ao contrário de Portugal, a Espanha, ela vivia um processo de guerras internas. Os povos árabes mouros haviam invadido a Península Ibérica, principalmente lá onde está a Espanha. E o que aconteceu? Os povos espanhóis perderam tempo tendo que expulsar esses povos de dentro do seu país, de suas terras. Perderam muito tempo com isso. Então, somente após expulsarem esses árabes mouros, foi que o rei Fernando e a rainha Isabel de Castela contratou os serviços de um navegador genovês, italiano, chamado Cristóvão Colombo. E aí, Colombo parte no dia 3 de agosto de 1492, do porto de Palos de la Fronteira, lá na Espanha, com 3 naus, 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. E uns meses depois, do mesmo ano, no dia 12 de outubro de 1492, ele chegava à América. Colombo, ele achava que tinha chegado às Ilhas Cipangos, que fica lá no Japão, mas não, ele chegou na América. E aí ele descobre, né, o novo continente, porque o velho continente é a Europa, e o novo continente passou a ser a América. Então, a América, ela vai receber o nome em homenagem a um outro navegador amigo dele que estava numa das naus, chamado Américo Vespúcio, e aí colocou-se o nome de América, em homenagem a ele. Em homenagem a Colombo, quando conquistaram o vice-reino, que hoje é Colômbia, foi que colocaram o nome de Colômbia, em homenagem a Colombo, né? Mas Colombo, ele, para muitos pesquisadores e historiadores, morreu pobre, doente e esquecido. Essa é a realidade. Então, os espanhóis, eles perderam tempo tendo que expulsar esses árabes mouros, então tardaram em sair. Mas, ali, você pode ver, após expulsar os árabes, o rei Fernando e a rainha, ele vai, né? E no dia 12 de outubro de 1492, ele chega à América, um novo continente. Bem, as fases das navegações espanholas é o seguinte, eu citei algumas, que são muitas, as mais importantes, que é o que vocês devem saber. Em 1492, começa, né, com o Colombo descobrindo a América. 1500, Vicentiano Pinzón, ele já chega à foz do rio Amazonas, mas creio eu que 2 meses antes, assim as pesquisas que foram feitas, ele já tinha atingido o litoral de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho. E depois subiu, rumando para a foz do rio Amazonas. 1511, Diego de Velázquez conquista Cuba, onde hoje é o país, a ilha de Cuba, né? A ilha. 1512, Ponce de León conquista a Flórida, onde hoje ficam os Estados Unidos, mas que antes pertencia ao México, era território mexicano. Mas, através de alguns acordos que os americanos fizeram com o México, né? Alguns territórios foram anexados, cedidos para os Estados Unidos. 1513, Vasco Nunes Balboa alcança o Oceano Pacífico e descobre o Oceano Pacífico, explora, né? 1519, Fernão de Magalhães, ele vai iniciar a primeira viagem de circunnavegação em volta do mundo. Só que, quando ele vai chegar mais ou menos a determinada parte do seu percurso,
ele é assassinado por nativos, né? Ele e uma boa parte da tripulação, flechadas. E quem vai continuar a navegação dele, a viagem dele, outro navegador que conseguiu escapar, foi Sebastião Delcano. Conseguiu escapar e concluiu a viagem dele em 1519. Em 1520 foi quando ele foi concluir a primeira viagem, 1521. 1519 ainda também, Fernão Cortés, ou pode ser chamado de Hernán Cortés, é o mesmo nome, Fernando, é a mesma coisa que Hernando, né? Em espanhol. E ele vai conquistar o México, onde estavam lá os maias e os astecas, civilização maia e asteca. 1531, Francisco Pizarro conquista o Peru, aqui na América do Sul, e apronta uma devassa com os incas, né? Obrigando praticamente ao povo inca, a uma boa parte da população indígena inca fugir, né? E correndo da conquista de Francisco Pizarro, outro que veio para assaltar o ouro e a prata do povo inca e levar para o seu governo lá na Espanha. Bem, essas são as fases, as navegações espanholas. Bem, vejam só, o Tratado de Tordesilhas. Como eu falei para vocês, Portugal e Espanha brigaram pelas terras. Portugal sabia que existiam essas terras de cá, né? E os espanhóis também sabiam, lógico. Então o Papa ele criou uma bula, estabeleceu em 1494 na cidade espanhola de Tordesilhas, foi assinado esse tratado. Ele estipulava, era um acordo, estabelecia um novo meridiano de 370 léguas a oeste do arquipélago do Cabo, determinando o quê? As terras descobertas a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Então, é como se tivessem dividido o globo. Uma parte para Portugal, uma parte para a Espanha, né? Agora, tudo isso, gente, foi por quê? Porque os espanhóis recorreram, o primeiro acordo, a primeira bula papal que foi redigida, meridiano de 270 léguas, dava direito a mais terras a Portugal do que a Espanha. Então a Espanha começou a reivindicar. Então ela recorreu, o Papa traçou esse novo meridiano, foi traçado esse novo meridiano, né? E um novo acordo foi feito e ficou estabelecido assim: as terras a oeste do arquipélago do Cabo Verde ficaria para a Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Entendido? Bem, eu vou voltar aqui rapidamente, fazer uma revisão rápida, somente para a gente amarrar esse assunto, né? Expansão marítima comercial europeia. Bem, no início da Idade Moderna, ocorreram as viagens marítimas, ou também chamadas de ultramarinas, empreendidas a princípio por Portugal e Espanha. E, por meio delas, os europeus conquistaram muitos territórios, vários pontos do planeta, etc. Passaram a dominar o comércio. Os fatores que contribuíram para isso foram a busca de novos mercados, a ambição material, a busca do caminho para o Oriente, das especiarias, e expandir a fé cristã católica. O pioneirismo português, ele se explica por alguns fatores, né? Por exemplo, a posição geográfica favorável, centralização administrativa, a ausência de guerras em seu litoral, e o domínio de equipamentos e das técnicas de navegação. Tudo isso fizeram com que Portugal saísse na frente.
As fases, 1415, conquista de Ceuta, 1488, Bartolomeu Dias, ele chega a Calicut, mas ele descobre o Cabo da Boa Esperança, 1498, da Gama chega a Calicut nas Índias, 1500, Cabral chega ao Brasil. A Espanha, ao contrário de Portugal, perdeu tempo, por quê? Na chamada Guerra de Reconquista, tendo que expulsar os árabes mouros lá da sua península, né? Chamada Guerra de Reconquista. E depois, somente após fazer isso, foi que o rei e a rainha convocou Colombo, contratou os serviços deles, e Colombo, em 12 de outubro de 1492, descobriu um novo continente chamado América, né? As fases, para finalizar, as fases estão ali. 1492, Colombo descobre a América. 1500, Pinzón chega a Forte do Rio Amazonas. 1511, Diego Velázquez conquista Cuba. Ponce de León, em 1512, a Flórida. Vasco Nunes Balboa alcança o Pacífico em 1513. 1519, Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano realiza a primeira viagem de circunnavegação. 1519 ainda, Fernão Cortés conquista o México. E finalizando, 1531, Francisco Pizarro conquista o Peru. Bem, gente, obrigado a vocês, um abraço e vejo vocês na próxima aula. Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado, vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores